Tarde da noite, depois que as luzes eram apagadas, alguns de nós saímos vagando pelos corredores. Um absoluto descumprimento das normas. Mas eu estava solitário, com saudades de casa, ansioso e deprimido, e não suportava ficar preso no dormitório. Havia um professor em especial que, sempre que me pegava no flagra, me dava uma tremenda pancada com um exemplar da New English Bible, a versão em capa dura. Era sempre, achei, realmente uma capa bem dura. Ao ser golpeado com ela, eu me sentia mal por mim, me sentia mal pelo professor e me sentia mal pela Bíblia. Ainda assim, voltava a descumprir as normas imediatamente. Quando não estava passeando pelos corredores, passeava pelo terreno da escola, em geral com o meu melhor amigo, Renners. Assim como eu, Renners era oficialmente Henry, mas eu sempre o chamava de Renners e ele me chamava de Hans. Magricela, sem músculos e com o cabelo sempre eriçado, Renners era puro coração. Toda vez que ele sorria, as pessoas amoleciam. Ele foi o único menino que mencionou a mamãe para mim depois que ela desapareceu. Mas aquele sorriso cativante, sua natureza afável, fazia as pessoas se esquecerem de que Renners era bem travesso. Havia uma fazendinha ao lado da escola, do outro lado de uma cerca baixa. E um dia, Renners e eu pulamos e caímos de cara em uma plantação de cenouras. Filas e mais filas de cenouras. Perto havia uns morangos enormes, suculentos. Seguimos em frente, enchendo a boca, nos levantamos de vez em quando para ver se a barra estava limpa. Sempre que mordo um morango, volto a esse lugar, a essa plantação, com o adorável Renners. Dias depois, nós voltávamos. Desta vez, depois de devorar o que podíamos e pularmos a cerca, ouvimos nossos nomes. Andávamos por um caminho de terra, em direção às quadras de tênis, e nos viramos devagarinho. Quem se aproximava de nós era um dos professores. Vocês aí, parem! Olá, senhor! O que é que vocês dois estão fazendo? Nada, senhor. Vocês estavam na fazenda. Não. Abram as mãos. Abrimos. Palmas vermelhas. Ele reagiu como se fosse sangue. Não lembro qual foi o nosso castigo. Detenção? Geralmente chamada de det. Uma visita à sala do Sr. Gerard? Outra pancada com a New English Bible. Fosse o que fosse, sei que não me importei. Não tinha tortura que Ludgrove pudesse me impor que fosse maior do que aquela que se passava dentro de mim. Ao patrulhar o terreno da escola, o Sr. Martson muitas vezes carregava uma sineta. Me parecia uma sineta de recepção de hotel. Pim! Tem quarto disponível. Ele tocava a campainha sempre que queria a atenção de um grupo. O som era constante e totalmente sem sentido. Crianças abandonadas não ligam para sinos. Era comum o Sr. Matson interromper no refeitório para fazer anúncios. Começava a falar e ninguém lhe dava ouvidos, ou nem sequer abaixava a voz. Portanto, ele tocava a sineta. Pim! Umas centenas de meninos continuava falando, rindo. Ele tocava com mais força. Pim! Quando a sineta não trazia o silêncio, o rosto do Sr. Matson ia ficando cada vez mais vermelho. Companheiros, vocês poderiam me escutar? Não, era a resposta mais simples.
Não poderíamos. Porém, não era por desrespeito. Era uma mera questão de acústica. Não conseguíamos ouvi-lo. O salão era cavernoso demais e estávamos muito absortos em nossas conversas. Ele não aceitava. Parecia desconfiado, como se nosso desdém pela sineta fosse parte de uma tramóia coordenada. Não sei os outros, mas eu não fazia parte de tramóia nenhuma. Além do mais, não estava fazendo pouco caso dele. Pelo contrário, não conseguia desviar os olhos do cara. Volta e meia me perguntava o que alguém de fora diria se testemunhasse aquele espetáculo de uma centena de meninos batendo papo enquanto um homem feito, parado diante deles, tocava uma sineta sem parar e em vão. O que também colaborava para a sensação de caos era o hospital psiquiátrico no fim da rua. Broadmoor. Um tempo antes de eu ir estudar em Ludgrove, um paciente de Broadmoor tinha fugido e matado uma criança em um dos vilarejos dos arredores. A partir de então, Broadmoor instalara uma sirene e de vez em quando a testavam para garantir que estava funcionando direito. Parecia o anúncio do juízo final. A sineta do Sr. Matson elevada ao cubo. Mencionei isso a papai um dia. Ele sentiu com ares de sábio. Fazia pouco tempo que tinha visitado um lugar parecido, como parte de sua obra de caridade. Os pacientes eram afáveis, de modo geral. Ele me garantiu, mas um havia se destacado. Um carinha que alegava ser o príncipe de Gales. Papai disse que ele levantara o dedo em riste para o impostor e o repreendera severamente. Veja só, você não pode ser o príncipe de Gales. Eu sou o príncipe de Gales. O paciente apenas botara o dedo na cara dele. Impossível! Eu que sou o príncipe de Gales. Papai gostava de contar histórias, e essa era uma das melhores de seu repertório. Ele sempre terminava com um toque de filosofia. O fato de que esse paciente doido tivesse tamanha convicção de sua identidade, não menos do que o papai, suscitava grandes questões. Quem vai dizer qual dos dois está são? Quem há de ter certeza de que eles não eram os doidos, irremediavelmente iludidos, cujos parentes e amigos não queriam contradizê-los? Vai saber se eu sou mesmo o príncipe de Gales. Vai saber se sou mesmo seu pai. Vai ver que o seu pai de verdade está em Broadmoor, menino querido. Ele ria sem parar, embora a piada não tivesse graça nenhuma, dado o boato que circulava justamente naquela época de que meu pai verdadeiro era um dos ex-amantes da mamãe, o Major James Hewitt. Uma das razões para esse rumor era o cabelo ruivo do Major Hewitt, mas outra razão era o sadismo. Leitores de tabloides ficavam contentíssimos com a ideia de que o caçula do príncipe Charles, na verdade, não era filho do príncipe Charles. A piada nunca perdia a graça para as pessoas, sabe-se lá por quê. Talvez se sentissem melhor a respeito da própria vida ao imaginar que a vida de um jovem príncipe era risível. Pouco importava que minha mãe só tenha conhecido o Major Hewitt muito depois de eu nascer, pois a história era boa demais para ser deixada para lá. A imprensa requentava, aumentava, e houve até um papo de que alguns repórteres estavam atrás do meu DNA. O primeiro indício de que, após torturar minha mãe até ela se esconder, eles iriam atrás de mim.
Ainda hoje, quase todas as biografias escritas sobre mim, todos os perfis mais longos em jornais e revistas, tocam no assunto Major Hewitt. Tratam a ideia de sua paternidade com certa seriedade e incluem até um relato do momento em que o papai sentou comigo para uma conversa franca, para me garantir que o Major Hewitt não era meu pai de verdade. Uma cena vívida, dolorosa, comovente, totalmente inventada. Se meu pai pensava alguma coisa sobre o Major Hewitt, ele guardou os pensamentos para si. É lendária a declaração da minha mãe de que havia 3 pessoas em seu casamento, mas ela errou a matemática. Ela deixou o Willie e eu de fora da equação. Não entendíamos o que estava acontecendo entre ela e o papai, é claro, mas intuíamos, sentíamos a presença da outra, pois sofríamos as reverberações. Fazia muito tempo que Willie nutria suspeitas sobre a outra, o que o confundia, atormentava, e quando essas suspeitas se confirmaram, ele sentiu uma enorme culpa por não ter feito nada, não ter dito nada antes. Acho que eu era pequeno demais para suspeitar, mas era impossível não sentir a falta de estabilidade, a falta de carinho e amor na nossa casa. Agora, com a mamãe ausente, a matemática pesava bastante a favor do papai. Estava livre para ver a outra, abertamente, sempre que quisesse. Mas ver não bastava. Papai queria assumi-la publicamente. Queria ser transparente. E o primeiro passo rumo a esse objetivo era trazer os meninos para o jogo. Willie foi primeiro. Já tinha esbarrado na outra uma vez no palácio, mas dessa vez ele foi formalmente convocado de Eton para uma reunião particular de alto risco, em Highgrove, acho. Para um chá, creio eu. Tinha corrido tudo bem. Eu soube mais tarde por Willie, mas ele não deu detalhes. Apenas deu a impressão de que a outra, Camila, tinha se esforçado, que ele valorizava isso, e foi só o que se deu ao trabalho de contar. Então chegou a minha vez. Disse a mim mesmo, nada demais. Que nem tomar injeção. Feche os olhos, quando você perceber, já vai ter acabado. Tenho uma vaga lembrança de Camila tão calma, ou entediada, quanto eu. Nenhum dos dois dava muita importância à opinião do outro. Ela não era minha mãe, e eu não era o maior empecilho para ela. Em outras palavras, eu não era o herdeiro. Esse encontro comigo era mera formalidade. Fico me perguntando que assuntos achamos para conversar. Cavalos, provavelmente. Camila os adorava e eu sabia cavalgar. Difícil pensar em algum outro assunto que pudéssemos abordar. Eu me lembro de me perguntar, logo antes do chá, se ela seria cruel comigo. Se seria como as madrastas malvadas dos contos de fadas. Mas não foi. Assim como Willie, fiquei muito grato por isso. Por fim, encontros tensos com a Camila, já superados. Tivemos uma última reunião com o papai. Então, o que vocês acham, meninos? Achávamos que ele devia ser feliz. Sim, a Camila tinha tido um papel crucial no desfecho do casamento dos nossos pais. E sim, isso significava que ela tivera um papel no desaparecimento da nossa mãe. Mas entendíamos que havia sido engolida, como todo mundo, pela maré dos acontecimentos. Não a culpávamos.
e, na verdade, a perdoaríamos, de bom grado, se fizesse o papai feliz. Víamos que, assim como nós, ele não estava contente. Reconhecíamos os olhares perdidos, os suspiros vazios, a frustração sempre nítida em seu rosto. Não tínhamos como ter certeza porque o papai não falava do que sentia, mas juntamos as peças ao longo dos anos para formar um retrato bastante fidedigno dele, baseado nas informações que deixava escapar. Por exemplo, o papai tinha confessado por volta dessa época que fora perseguido quando menino. Para que ficasse mais durão, nossos avós o tinham despachado para Gordonstown, um colégio interno onde sofria um bullying horrendo. As vítimas mais prováveis dos valentões de Gordonstown, explicou, eram os meninos criativos, sensíveis, que gostavam de ler. Em outras palavras, o papai. Suas maiores qualidades eram um chamariz para os brigões. Eu me lembro dele murmurando em um tom sinistro: Eu sobrevivi por um tris. Como tinha sobrevivido? Cabisbaixo, agarrado ao ursinho de pelúcia que ele ainda tinha muitos anos depois. O Ted ia a tudo quanto era lugar com o papai. Era um objeto digno de pena, com braços quebrados e fios soltos, buracos remendados aqui e ali. Eu imaginava que era como o papai ficava depois que os valentões acabavam com ele. Ted exprimia com eloquência, melhor do que o papai jamais conseguiria, a solidão essencial de sua infância. Willie e eu concordávamos que ele merecia coisa melhor. Ted, que nos perdoe, mas o papai merecia uma companheira de verdade. Foi por isso que, quando ele perguntou, Willie e eu prometemos que receberíamos Camila na nossa família. A única coisa que pedíamos era que ele não se casasse com ela. Você não precisa se casar de novo, suplicamos. Um casamento geraria controvérsia, incitaria a imprensa, faria o país inteiro, o mundo inteiro falar da mamãe, comparar a mamãe com a Camila, e ninguém queria isso. Muito menos a Camila. Nós te apoiamos, dissemos. Endossamos a Camila, dissemos. Mas, por favor, não se case com ela. É só vocês ficarem juntos, pai. Ele não respondeu. Mas ela respondeu, na mesma hora. Pouco depois de nossas reuniões particulares, Camila começou a julgar pensando no longo prazo, uma campanha cujo objetivo era o casamento e, consequentemente, a coroa, com as bênçãos do papai, supunhamos. Matérias começaram a surgir por todos os lados, em todos os jornais, sobre sua conversa em particular com Willie. Histórias que continham detalhes precisos, nenhum deles saído da boca de Willie, é claro. Só poderiam ter sido plantados pela única outra pessoa presente. E era óbvio que isso tinha sido estimulado pelo novo Relações Públicas que Camila convencera o papai a contratar. No início do outono de 1998, tendo me formado em Luddy Grove na primavera anterior, entrei em Eton. Um choque profundo. A melhor escola para meninos do mundo. Eton foi feita para ser um choque, eu acho. O choque deve ter feito parte de suas diretrizes originais. Talvez até fosse parte das instruções dadas aos primeiros arquitetos pelo fundador do colégio, meu ancestral Henrique VI.
Ele considerava Eton um santuário, um templo sagrado, e com esse fim queria desarmar os sentidos para que os visitantes se sentissem como peregrinos, humilhados, submissos. No meu caso, a missão foi cumprida. Henrique chegou a conceder ao colégio artefatos religiosos inestimáveis, como parte da coroa de espinhos de Jesus. Um grande poeta chamou o lugar de Sombra Sagrada de Henrique. Ao longo dos séculos, a missão de Eton foi se tornando um pouco menos pia, mas o currículo foi adquirindo um rigor chocante. Não era sem razão que Eton agora se dizia não uma escola, mas simplesmente a escola. Para quem está na mira, não existe outra opção. 18 primeiros ministros foram educados nas salas de aula de Eton, além de 37 ganhadores da Cruz Vitória. Um paraíso para os garotos brilhantes, só poderia ser um purgatório para um garoto nada brilhante. A situação ficou inegavelmente óbvia na minha primeira aula de francês. Fiquei atônito ao ver o professor conduzir a aula inteira em um francês ligeiro, ininterrupto. Ele imaginava, por alguma razão, que todos fôssemos fluentes. Talvez todo mundo fosse, mas eu, fluente? Porque tinha conseguido passar no exame de admissão? Au contraire, mon ami. Depois da aula, abordei o professor e expliquei que tinha acontecido um engano terrível, que eu estava na turma errada. Ele me mandou relaxar, garantiu que eu pegaria o ritmo em 2 segundos. Ele não entendeu. Ele tinha fé em mim. Então fui ao meu coordenador. Implorei que me pusesse junto com os falantes mais lentos, os alunos mais vagarosos. Meninos, exactement comme moi. Ele fez o que pedi, mas serviu apenas de quebra-galho. Vez ou outra, eu confessava a um professor ou a um colega que não estava apenas na turma errada, mas no lugar errado. Eu estava muito, muito perdido. Eles diziam a mesma coisa. Não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo. E não esquenta que o seu irmão está aqui. Mas não era eu que me esquecia. Willie tinha pedido para eu fingir que não o conhecia. O quê? Você não me conhece, Harold, e eu não te conheço. Nos últimos 2 anos, Willie me explicou, Eton tinha sido seu santuário. Sem irmão caçula na sua cola, enchendo o saco com perguntas, tentando se enturmar em seu círculo social. Ele estava criando uma vida própria e não estava disposto a abrir mão dela. Nada disso era uma grande novidade. Willie sempre detestou que nos considerássemos um pacote. Odiava quando mamãe nos vestia com as mesmas roupas. O fato de ela gostar de roupas infantis exageradas não ajudava. Era normal parecermos os gêmeos de Alice no País das Maravilhas. Eu mal reparava, não ligava para roupas, nem as minhas, nem as dos outros. Contanto que não estivéssemos de kilt, com aquela faca aflitiva na meia e a brisa batendo na bunda, eu ficava tranquilo. Mas para Willie era pura agonia usar o mesmo paletó, o mesmo short apertado que eu. E agora frequentar a mesma escola era puro horror. Falei que ele não precisava se preocupar. Vou esquecer que te conheço. Mas Eton não facilitava a tarefa. Pensando que seria bom, nos puseram debaixo do mesmo teto. Manor House.
Pelo menos eu ficava no térreo. Willie ficava alguns andares acima, com os garotos mais velhos. Muitos dos 60 garotos de Manor House foram tão acolhedores quanto Willie. A indiferença deles, entretanto, não me incomodou tanto quanto sua tranquilidade. Até os que tinham a minha idade agiam como se tivesse nascido na escola. Ludgrove tinha seus problemas, mas pelo menos eu sabia me virar por lá. Sabia desconcertar a Pat. Sabia quando os doces eram distribuídos, como sobreviver aos dias de redigir cartas. No decorrer do tempo, tinha chegado aos trancos e barrancos, ao topo da pirâmide de Ludgrove. Agora, em Eton, estava de volta à base, recomeçando do zero. E o pior, sem o meu melhor amigo, Renners. Ele frequentava outra escola. Eu não sabia como me vestir de manhã. Todos os alunos de Eton tinham que usar um fraque preto, uma camisa branca sem gola, uma gola engomada branca acoplada à camisa com um botão, além de calças risca de giz, sapatos pretos e uma gravata que não era gravata. Era mais uma tira de tecido dobrada para dentro da gola, removível. Traje formal, eles diziam. Mas não era formal, era fúnebre. E havia uma razão para isso. Devíamos guardar luto eterno pelo velho Henrique VI, ou pelo rei Jorge, um dos primeiros apoiadores da escola, que chamava seus alunos para tomar chá no castelo, ou alguma coisa assim. Embora Henrique fosse meu ancestral, e embora lamentasse seu falecimento e o sofrimento que isso possa ter causado aos que o amavam, eu não estava disposto a guardar luto pelo sujeito em período integral. Qualquer garoto hesitaria em fazer parte de um funeral sem fim, mas para um menino que tinha acabado de perder a mãe, era um baita golpe diário. Primeira manhã. Levei uma eternidade para fechar as calças, abotoar o colete, dobrar a gola engomada e finalmente sair do quarto. Estava enlouquecido, desesperado para não me atrasar, pois senão teria que escrever meu nome em um caderno grande. O livro dos atrasos. Uma das diversas tradições que eu precisava aprender junto com uma lista longa de palavras e expressões novas. As aulas já não eram aulas, eram divs. Professores não eram mais professores, eram birks. Cigarros eram tabage. Parecia que todo mundo tinha um vício louco em tabage. Chambers era a reunião dos professores no meio da manhã, quando debatiam sobre os alunos, principalmente os problemáticos. Minha orelha, volta e meia, ardia durante as chambers. Os esportes, decidi, seriam o meu ponto forte em Eton. Os meninos esportistas eram divididos em dois grupos, os caras secos e os caras molhados. Os caras secos jogavam cricket, futebol, rugby, polo. Os caras molhados remavam, velejavam ou nadavam. Eu era um seco que de vez em quando se molhava. Jogava todos os esportes secos, mas o rugby conquistou meu coração. Era um belo jogo, além de um ótimo pretexto para correr e trombar com muita força nas coisas. O rugby me permitia extravasar minha raiva, que àquela altura algumas pessoas diziam ser minha névoa vermelha. Além do mais, eu simplesmente não sentia a dor que os outros garotos sentiam.
o que me tornava assustador nos arremessos. Ninguém conseguia reagir a um menino que, na verdade, procurava uma dor externa que se igualasse à dor interna. Fiz alguns amigos. Não foi fácil. Eu tinha necessidades únicas. Precisava de alguém que não me zoasse por ser da realeza. Alguém que nem sequer mencionasse que eu era o reserva. Precisava de alguém que me tratasse como uma pessoa normal, ou seja, que ignorasse o guarda-costa armado que dormia no patamar da escada, cuja missão era impedir que eu fosse raptado ou assassinado. Para não falar do rastreador eletrônico e do alarme de pânico que estava sempre comigo. Todos os meus amigos cumpriam esses critérios. Às vezes, meus novos amigos e eu fugíamos. Íamos ao Windsor Bridge, que ligava Eton a Windsor e passava por cima do rio Tâmisa. Íamos especificamente para debaixo da ponte, onde podíamos fumar com privacidade. Meus amigos pareciam curtir a desobediência. Já eu agia assim porque estava no piloto automático. É claro, queria fumar um cigarro depois de fazer um lanche no McDonald's. Quem não queria? Mas se era para escapulir, eu teria preferido ir para o campo de golfe de Windsor, dar umas tacadas tomando uma cerveja. Porém, como um robô, eu aceitava todos os cigarros que me ofereciam, e no mesmo estilo automático, impensado, em pouco tempo passei a maconha. O jogo pedia um taco, uma bola de tênis e uma falta total de consideração pela nossa própria segurança física. Eram 4 jogadores: o lançador, o batedor e 2 interceptadores postados no meio do corredor, todos com um pé para fora e outro para dentro do quarto. Nem sempre era o nosso quarto. Volta e meia atrapalhávamos os garotos que estavam tentando estudar. Eles imploravam que saíssemos dali. Desculpa, a gente dizia. Este é o nosso estudo. O aquecedor representava a meta. Havia um debate interminável sobre o que constituía um ponto. Batia na parede? Dava ponto. Saía pela janela? Não dava ponto. Pegar com uma mão só se a bola quicasse? Batedor fora. Um dia, um dos membros mais atléticos do nosso grupo se jogou sobre a bola, tentando fazer uma defesa complicada, e bateu a cara em um extintor de incêndio preso à parede. A língua se partiu ao meio. Seria de imaginar que depois disso, depois de o tapete ser manchado pelo seu sangue, daríamos por encerrado o cricket de corredor. Não foi o caso. Quando não estávamos fumando maconha ou jogando cricket de corredor, nos refestelávamos no quarto. Ficamos muito bons em adotar ares de suprema indolência. A ideia era dar a impressão de que não tínhamos propósito nenhum, como se só pudéssemos nos mexer para fazer alguma maldade, ou, melhor ainda, alguma bobagem. Quase no fim do meu primeiro semestre, fizemos uma enorme idiotice. Alguém insinuou que meu cabelo era um desastre, uma grama brotando para cima. Bom, o que é que se pode fazer? Deixa eu tentar uma coisa? Você? Deixa eu raspar tudo. Não me parecia uma boa. Mas eu queria ir na onda. Queria ser um cara legal, um cara divertido. Está bem. Alguém pegou a tesoura. Alguém me empurrou para uma cadeira.
Com que rapidez, com que displicência! Depois de uma vida inteira crescendo saudável, o cabelo foi caindo da minha cabeça. Quando o menino com a tesoura terminou, olhei para baixo. Vi dezenas de pirâmides de fios ruivos no chão, como vulcões vermelhos visto de um avião, e entendi que tinha cometido um erro monumental. Corri até o espelho. Minhas suspeitas se confirmaram. Gritei de horror. Meus amigos também gritaram, em meio a gargalhadas. Eu andava em círculos. Queria voltar no tempo. Queria catar o cabelo do chão e colar na minha cabeça. Queria despertar daquele pesadelo. Sem saber a quem recorrer, quebrei a regra sagrada, a única ordem ilustre que nunca deveria ser descumprida, e corri para o quarto do Willie. É claro que o Willie não tinha o que fazer. Só torcia para que ele me dissesse: vai ficar tudo bem, não precisa surtar. Fica tranquilo, Harold. Mas ele riu como todo mundo. Eu me lembro dele sentado à escrivaninha, debruçado sobre um livro, rindo, enquanto eu permanecia parado diante dele, passando os dedos nas saliências da minha nova careca. Harold, o que você fez? Que pergunta! Ele parecia Stewart, da família Guy. Não era óbvio? Você não devia ter feito isso, Harold. Então vamos apenas reiterar obviedades? Ele disse mais algumas coisas que não serviram de nada e eu fui embora. A ridicularização maior ainda estava por vir. Alguns dias mais tarde, lá estava eu na primeira página do Daily Mirror, um dos maiores tabloides, com meu novo corte de cabelo. Manchete: Harry, o skinhead. Não conseguia entender como tinham tomado conhecimento da história. Um colega de escola devia ter contado a alguém que tinha contato a mais alguém que tinha contado aos jornais. Não tinham foto, graças a Deus, mas improvisaram. A imagem na capa era um retrato gerado por computador do reserva, careca feito um ovo. Uma mentira, mais do que mentira, na verdade. Eu estava feio, mas não tão feio. Não achei que a situação pudesse piorar. Que erro grave é um membro da família real, ao pensar na imprensa, imaginar que a situação não tem como ficar pior. Semanas depois, o mesmo jornal me pôs na capa outra vez. Harry sofre um acidente. Eu tinha quebrado o osso do polegar jogando rugby. Nada demais, mas o jornal resolveu inventar que eu estava respirando por aparelhos. Mau gosto, sob quaisquer circunstâncias. Mas, pouco mais de um ano após o suposto acidente da mamãe? Poxa, camaradas! Eu lidava com a imprensa britânica desde sempre, mas nunca tinham voltado o foco para mim. Na verdade, desde a morte da mamãe, um acordo tácito regia o tratamento que a imprensa dispensava a seus 2 filhos. E o acordo era o seguinte: dar um tempo, deixar que eles estudem em paz. Parecia que o acordo tinha expirado, pois agora eu estava ali, na capa, tratado como uma flor delicada, ou um babaca, ou os dois, e à beira da morte. Eu li o artigo várias vezes, apesar do subtexto sombrio. Tem alguma coisa muito errada com o príncipe Harry. Fiquei maravilhado com o tom, surrealista. Minha existência era uma diversão para esse pessoal. Para eles, eu não era um ser humano. Não era um menino de 14 anos escapando por um triz do fracasso.
Era um personagem de desenho animado, uma marionete a ser manipulada e zombada. E daí, se a diversão deles tornava meus dias já difíceis, ainda mais difíceis, me transformava em alvo das chacotas dos meus colegas. Para não falar do mundo de modo geral? E daí, se estavam torturando uma criança? Tudo se justificava porque eu era membro da realeza. E na cabeça deles, um membro da realeza não era uma pessoa. Séculos atrás, homens e mulheres da realeza eram considerados divinos. Agora eram insetos. Que divertido arrancar suas asas. O gabinete do papai emitiu uma queixa formal. Exigiu um pedido de desculpas público. Acusou o jornal de praticar bullying contra seu filho caçula. O jornal disse ao gabinete do meu pai que parasse de encher o saco. Antes de tentar seguir em frente, dei uma última olhada no artigo. Entre todas as coisas que me surpreendiam, a mais espantosa era a redação de merda. Eu era um aluno ruim, um péssimo redator, mas tinha educação suficiente para perceber que aquilo ali era uma aula de analfabetismo. Para dar um exemplo, depois de explicar que eu tinha me lesionado gravemente, que estava à beira da morte, a matéria alertava, ofegante, que eles não poderiam revelar a natureza exata dos meus ferimentos, porque a família real havia proibido os editores de fazê-lo. Como se a minha família tivesse algum controle sobre esses demônios. Para tranquilizá-los, podemos dizer que as lesões de Harry não são sérias. Mas o acidente foi considerado grave o bastante para que fosse levado ao hospital. Mas acreditamos que você tem o direito de saber se um herdeiro do trono se envolveu em um acidente, por menor que seja, caso ele tenha resultado em alguma lesão. Os dois mas em sequência, a presunção, a falta de coerência e a ausência de qualquer sentido verdadeiro, o vazio histérico de tudo. Dizem que essa porcaria de parágrafo foi editada, ou, mais provavelmente, escrita, por um jovem jornalista cujo nome eu li e esqueci na sequência. Eu não achava que esbarraria com isso, ou com ele, de novo. Pela forma como escrevia, imaginei que não trabalharia como jornalista por muito tempo. Não lembro quem foi a primeira pessoa a usar essa palavra. É provável que tenha sido alguém da imprensa, ou um dos meus professores, não interessa. Ela pegou e circulou. Logo se tornou meu papel no constante melodrama real. Muito antes de eu ter idade para tomar cerveja legalmente, ela virou um dogma. O Harry? Ele é o rebelde. Rebelde virou a maré contra a qual eu nadava, o vento contra o qual eu voava, a expectativa diária que eu jamais conseguiria superar. Não queria ser rebelde, queria ser nobre, queria ser bom, trabalhar muito, crescer e fazer qualquer coisa relevante nos meus dias. Mas cada pecado, cada passo em falso, cada contratempo reativava esse mesmo rótulo gasto e as mesmas censuras públicas. E assim se reforçava o consenso de que eu era rebelde por natureza. Talvez as coisas fossem diferentes se eu tirasse notas boas. Notas, ao menos, medianas. Mas eu não tirava e todo mundo sabia. Meus boletins eram de domínio público. A comunidade britânica inteira sabia das minhas dificuldades acadêmicas, que se deviam em grande medida ao fato de eu estar em desvantagem em Eton.
mas ninguém discutia a outra causa provável: mamãe. O estudo, a concentração exigem uma aliança com a mente, e na minha adolescência eu estava em guerra com a minha. Estava sempre rechaçando os pensamentos mais sombrios, os medos mais fundamentais, as lembranças mais queridas. Quanto mais querida a lembrança, maior a dor. Tinha encontrado estratégias para isso, algumas saudáveis, outras não, mas todas eram bem eficazes. E sempre que me eram inalcançáveis, quando era obrigado a sentar em silêncio para ler um livro, por exemplo, eu surtava. É claro que eu evitava essas situações. A qualquer custo, evitava sentar em silêncio para ler um livro. Em algum momento me dei conta de que a base da educação é a memória. Uma lista de nomes, uma coluna de números, uma fórmula matemática, um belo poema. Para aprendê-los, a pessoa tem que carregá-los na parte do cérebro que guarda coisas. Mas essa era a parte do meu cérebro a qual eu resistia. Minha memória era irregular, de propósito, desde que a mamãe havia desaparecido, e eu não queria melhorá-la, pois memória equivalia a sofrimento. Não lembrar era um bálsamo. Também é possível que eu esteja me lembrando incorretamente das minhas batalhas com a memória, pois recordo que eu era bom em decorar algumas coisas, como trechos longos de Ace Ventura e O Rei Leão. Eu os repetia sempre, para amigos, sozinho. Além disso, existe uma foto minha em que estou sentado no meu quarto, a escrivaninha, com várias gavetas, e ali, em meio aos escaninhos e à papelada caótica, há um porta-retratos prateado com uma foto de mamãe. Pois é, apesar da minha lembrança clara de não querer me lembrar dela, eu também lutava bravamente para não esquecê-la. Por mais difícil que fosse para mim ser o rebelde e o burro, para o meu pai isso era uma angústia, pois significava que eu era o oposto dele. O que mais o preocupava é que eu fazia qualquer coisa para evitar os livros. Papai não só gostava de livros, como os exaltava, sobretudo Shakespeare. Adorava Henrique V. Ele se comparava ao príncipe Hal. Tinha vários Falstaffs na vida, como o Lord Mountbatten, seu adorado tio-avô, e Laurence van der Post, o irascível discípulo intelectual de Carl Jung. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, papai foi a Stratford e fez uma veemente defesa pública de Shakespeare. No lugar onde o maior escritor britânico nasceu e morreu, papai condenou a omissão das peças de Shakespeare nas escolas, o sumiço de Shakespeare das salas de aulas britânicas e da consciência coletiva nacional. Papai apimentou esse sermão apaixonado com citações de Hamlet, Otelo, A Tempestade, O Mercador de Veneza. Ele tirava as falas do nada, como se fossem pétalas das rosas que cultivava em casa, e as atirava na plateia. Fazia um espetáculo, mas não de um jeito vazio. Ele estava defendendo uma ideia. Vocês deviam ser capazes disso. Todos vocês deviam conhecer essas citações. Essa é a nossa herança coletiva. Temos que cuidar bem dela, resguardá-la, mas estamos deixando que ela morra. Nunca tive dúvidas de que era uma decepção para o papai que eu fizesse parte das hordas dos que não conhecem Shakespeare bem.
E tentei mudar isso. Abri Hamlet. Um, um príncipe solitário obcecado pelo genitor falecido vê o genitor que lhe resta se apaixonar pelo usurpador do genitor falecido? Fechei o livro às pressas. Não, obrigado. Papai nunca abandonou a luta. Estava passando mais tempo em Hargrove, uma propriedade de 140 hectares em Gloucestershire, que ficava perto de Stratford. Então fazia questão de me levar lá de vez em quando. Aparecíamos sem avisar. Assistíamos à montagem que estava em cartaz. Papai não fazia distinção. Eu também não fazia, mas por outras razões. Era tudo uma tortura. Na maioria das noites, eu não entendia quase nada do que acontecia ou diziam no palco. Mas quando entendia, era pior para mim. As palavras me corroíam, incomodavam. Por que eu iria querer ouvir que o reino inteiro se contraía em uma só face de pesar? Isso só me fazia lembrar de agosto de 1997. Por que iria querer refletir sobre o fato inalterável de que tudo que é vivo morre, passando da vida à eternidade? Eu não tinha tempo para pensar na eternidade. A obra literária que lembro de gostar e até saborear foi um romance americano fininho, Ratos e Homens, de John Steinbeck. Tínhamos que lê-lo para a aula de inglês. Ao contrário de Shakespeare, Steinbeck não precisava de tradução. Escrevia num vernáculo simples, sem enfeites. Melhor ainda, era sucinto. Ratos e Homens. Meras 150 páginas. O melhor era o enredo divertido. Dois sujeitos, George e Lennie, vagando pela Califórnia, procurando um canto para se estabelecer, tentando superar suas limitações. Nenhum deles é um gênio, mas o problema de Lennie não parece ser só um QI baixo. Ele guarda um rato morto no bolso, o acaricia com o polegar, para se acalmar. Também ama tanto um cachorrinho que acaba o matando. Uma história de amizade, de irmandade, de lealdade. Era um livro recheado de temas com os quais conseguia me identificar. George e Lennie me lembravam Willie e eu. Dois amigos, dois nômades, passando pelas mesmas coisas, cuidando um do outro. Como um dos personagens de Steinbeck diz, a gente precisa de alguém que fique perto da gente. A gente enlouquece se não tem ninguém. É verdade. Eu queria dividir isso com Willie. Pena que ele ainda estava fingindo não me conhecer. Deve ter sido no início da primavera de 1999. Eu devia estar fora de Eton, em casa para o fim de semana. Acordei e dei com o papai na beirada da cama, dizendo que eu voltaria à África. África, pai? Isso mesmo, menino querido. Por quê? O velho problema de sempre, explicou. Havia um feriado escolar prolongado à minha espera, por causa da Páscoa, e alguma coisa precisava ser feita comigo. Assim, África. Botsuana, para ser mais exato. Um safari. Safari? Você vai junto, pai? Não, era uma pena. Não podia ir dessa vez. Mas o Willy, sim. Ah, tudo bem. E alguém muito especial, acrescentou, bancaria nosso guia africano. Quem, pai? Marco. Marco? Eu mal conhecia o homem, mas escutara coisas boas. Era o segurança pessoal de Willy.
e Willie parecia gostar muito dele. Todos gostavam, aliás. Havia um consenso entre o pessoal do meu pai de que Marco era o melhor, o mais casca-grossa, o mais durão, o mais estiloso. Antigo membro da guarda galesa, um grande contador de histórias, um homem com H maiúsculo. Fiquei tão empolgado com a perspectiva desse safari chefiado por Marco que nem sei como aguentei as semanas seguintes na escola. Na verdade, nem me lembro de tê-las vivido. Minha memória se apaga completamente no momento em que papai deu a notícia para o foco reaparecer quando embarco em um jato da British Airways, com Marco, Willie e Tig, uma de nossas babás. Nossa babá favorita, para ser mais exato, embora Tig não suportasse ser chamada assim. Ela perdia a compostura com quem tentasse. Não sou a babá, sou sua amiga. Mamãe, infelizmente, não a via dessa forma. Para ela, Tig não era uma babá, mas uma rival. É de conhecimento geral que mamãe suspeitava de que Tig estivesse sendo preparada para substituí-la futuramente. Será que via Tig como a sua reserva? Agora, essa mesma mulher tão temida como sua possível substituta era sua efetiva substituta. Que situação mais terrível para a mamãe! Portanto, toda vez que Tig nos abraçava ou afagava nossa cabeça, devia desencadear uma pontada de culpa, a palpitação de uma traição. E, no entanto, não me lembro de nada disso. Lembro-me apenas do meu coração disparando de alegria por ter Tig ao meu lado, dizendo para pôr o cinto de segurança. Voamos direto para Joanesburgo. Depois embarcamos em um avião a hélice para Maun, a maior cidade ao norte de Botsuana. Ali nos reunimos a um grande grupo de guias de safari, que nos conduziram a um comboio de jipes abertos. Partimos, mergulhando diretamente na pura natureza selvagem, em direção ao vasto delta do Okavango, que, como vim a descobrir pouco depois, era possivelmente o lugar mais espetacular do mundo. O Okavango costuma ser chamado de rio, mas seria como chamar o castelo de Windsor de casa. Um vasto delta no interior do continente, cravado em pleno deserto do Kalahari, um dos maiores desertos do mundo. O Okavango permanece completamente seco na maior parte do ano, mas no fim do verão começa a se encher com as águas que descem o rio. As pequenas gotas que começam como chuva nas montanhas angolanas e lentamente se fundem num fio d'água para, a seguir, engrossar numa corrente e gradualmente transformar o delta não em um rio, mas em dezenas deles. Visto do espaço, parece as câmaras de um coração se enchendo de sangue. Com a água chega a vida, uma profusão de animais, possivelmente a maior coleção de biodiversidade existente. Vai até ali para saciar a sede, banhar-se, acasalar. Como se a arca de Noé se materializasse de repente e então encalhasse. Conforme nos aproximávamos desse lugar encantado, eu quase não conseguia respirar. Leões, zebras, girafas, hipopótamos. Tudo aquilo só podia ser um sonho. Finalmente paramos. Nosso lar pela próxima semana. O local fervilhava de outros guias, rastreadores, no mínimo 2 dúzias de pessoas. Um bocado de cumprimentos joviais, abraços apertados, nomes apresentados. Harry,
Willie, digam olá para Ad, 20 anos, cabelo comprido, sorriso encantador. Harry, Willie, digam olá a Roger e David. E no centro de tudo estava Marco, como um guarda de trânsito, orientando, elogiando, abraçando, exclamando, rindo, sempre rindo. Ele montou nosso acampamento num piscar de olhos. Grandes barracas de lona verde, cadeiras de lona macia dispostas em círculos, incluindo uma enorme roda em torno de uma fogueira cercada de pedras. Quando penso nessa viagem, minha mente vaga imediatamente para essa fogueira. Assim como fez meu corpo magrelo na ocasião. Reunimo-nos todos na fogueira a intervalos regulares ao longo do dia. No início da manhã, novamente ao meio-dia, de novo ao crepúsculo, e mais importante, depois do jantar. Olhávamos fixamente para o fogo, depois erguíamos o rosto para o universo. As estrelas pareciam centelhas cuspidas pela lenha. Um dos guias chamou a fogueira de TV Mato. É, falei, e quando joga lenha nova, você muda de canal. Todo mundo adorou aquilo. O fogo, observei, hipnotizava ou dopava todos os adultos de nosso grupo. Em seu clarão alaranjado, os rostos eram suavizados, as línguas ficavam mais soltas. Depois, com o avançar das horas, chegava o uísque e todos passavam por nova transformação. Suas risadas ficavam estridentes. Eu pensava, mas, por favor, mais fogo, mais conversa, mais risadas estridentes. Eu tive medo do escuro a vida inteira e aconteceu de a África ter a cura. Fogueira de acampamento. Marco, o maior do grupo, também era o que ria mais alto. Havia certa proporção entre o tamanho de seu corpo e o raio de alcance de seus urros. Além disso, uma ligação similar podia ser notada entre o volume de sua voz e o tom brilhante de seu cabelo. Eu era ruivo e sentia vergonha disso, mas Marco era ruivo ao extremo e não estava nem aí para o que os outros pudessem achar. Eu o fitava boquiaberto e pensava, me ensine a ser desse jeito. Marco, entretanto, não fazia o tipo professor. Rude, impulsivo, em perpétuo movimento, amava muitas coisas. Comida, viagens, natureza, armas, nós. Mas tinha menos interesse em nos instruir. Liderar pelo exemplo fazia mais seu tipo, bem como se divertir. Era como um imenso e ruivo carnaval de rua. E se você quisesse se juntar à folia, maravilha. Se não quisesse, também estava ótimo. Muitas vezes me perguntei, observando, devorar seu jantar, virar o gin, contar mais uma piada ruidosa, dar um tapa nas costas de um rastreador. Por que mais gente não era como aquele sujeito? Por que não havia mais gente que ao menos tentasse? Tive vontade de perguntar a Willie como era ficar aos cuidados de um homem como aquele, sob sua orientação, mas aparentemente a lei de Eton vigorava também em Botsuana. Willie tinha tão pouco interesse em saber de mim ali no mato quanto tinha na escola. O único, porém, em relação a Marco era seu passado na guarda galesa. Quando olhava para ele nessa viagem, às vezes via os 8 guardas galeses carregando aquele caixão. Tentava lembrar que Marco não estava presente naquele dia. Tentava lembrar que, de todo modo, era um caixão vazio. Estava tudo bem. Quando Tig sugeria que fosse dormir,
Sempre antes de todo mundo, eu não reclamava. Os dias eram longos, a barraca, um casulo acolhedor. A lona cheirava agradavelmente a livros antigos. O chão era forrado por macias peles de antílope. Minha cama fora embrulhada em um aconchegante tapete africano. Pela primeira vez em meses, anos, eu pegava no sono instantaneamente. Claro que ajudava a ver o fulgor da fogueira contra a parede da barraca, escutar os adultos do outro lado e os animais ao longe. Guinchos, balidos, rugidos, que estardalhaço fazem depois de escurecer. Seu horário mais agitado. Sua hora do rush. Com o passar das horas, ficavam cada vez mais estridentes. Eu achava isso tranquilizador e também hilariante. Por mais estridentes que fossem os animais, eu ainda conseguia escutar as risadas de Marco. Certa noite, antes de pegar no sono, fiz uma promessa a mim mesmo. Encontraria um modo de fazer aquele sujeito dar risada. Como eu, Marco tinha uma queda por doces. Como eu, adorava particularmente pudins, ou puds, como sempre os chamava. Assim, tive a ideia de pôr molho tabasco em seu pudim. Primeiro, ele daria um longo uivo, mas então perceberia que se tratava de uma brincadeira e daria risada. Ah, como ia rir! Depois perceberia que fui eu e riria ainda mais alto. Eu não via a hora. Na noite seguinte, quando todos devoravam o jantar, saí de fininho da barraca das refeições. Andei 50 metros pela trilha até a barraca da cozinha e despejei uma colherada de tabasco à tigela de pudim de Marco. Pudim de pão e manteiga, o favorito da mamãe. A equipe da cozinha me viu, mas levei o dedo aos lábios. Eles riram. Voltando depressa ao refeitório, dei uma piscadela para Tig. Já lhe confidenciara o que faria e ela achou a travessura genial. Não lembro se contei a Willy o que pretendia aprontar. Provavelmente não. Sei que não teria aprovado. Contei agoniado os minutos para a sobremesa ser servida, fazendo força para segurar as risadinhas. De repente, alguém gritou. Uou! Outro grito. Foi essa? Todos se viraram ao mesmo tempo. Diante da entrada da barraca, uma cauda parda fazia um movimento sinuoso pelo ar. Leopardo! Todo mundo ficou paralisado, menos eu. Fui em sua direção. Marco agarrou meu ombro. O leopardo seguiu em frente, como uma primeira bailarina, pela trilha que eu acabara de percorrer. Virei a tempo de constatar os adultos se entreolharem, boquiabertos. Puta que pariu! Então seus olhares se voltaram para mim. Puta que pariu! Estavam todos pensando a mesma coisa, imaginando a mesma manchete ao voltarem para casa. Príncipe Harry destroçado por leopardo. O mundo entraria em choque. Cabeças rolariam. Não pensei nada disso. Estava pensando na mamãe. Aquele leopardo era claramente um sinal seu, um mensageiro que enviara para dizer: está tudo bem e vai ficar tudo bem. Ao mesmo tempo, também pensei: que horror! E se mamãe finalmente deixasse o esconderijo para descobrir que seu filho mais novo fora comido vivo?